Com alegria eu os cumprimento na paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los à palavra Evangelho aos escritos de São João, no seu capítulo de número 14. Você que trouxe o exemplar das Sagradas Escrituras, vamos abrir o Evangelho de São João, o capítulo de número 14. Glória a Deus. Nós estaremos lendo o verso de número 23 e o verso de número 24. Glória a Deus. Gostaria de pedir ao conjunto Nova Aliança que vocês fortalecessem a garganta ao máximo para vocês fazerem essa leitura compartilhada para a igreja ouvir em João 14, 23 e 24 em 1, 2, glória. Vamos lá? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos dele morada. 24. Quem pode dizer amém? Podeis tomar o vosso assento. Queridos irmãos, eu quero dizer da gratidão de viver esse momento aqui no campo de Alto da Ressurreição. Rever pastor Alex, missionária Débora, no Maranhão missionária, pastora Débora, Deus abençoe, missionária, glória a Deus. E no nome do casal, eu quero abraçar pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros, que formam este seleto grupo de obreiros que estão aqui na nossa retaguarda. Pastor, uma honra reencontrá-lo. Pastor Alex, como já foi testemunhado pelo cantor, com a missionária Débora, carrega no seu bojo ministerial uma graça de cuidar de juventude. E quando Deus toca na gente, ainda que os anos vá passando, e a gente pensa, evangelista Márcio, que vai deixar para lá, mas não consegue, esse negócio é um dom. Então, os 50 aí é longe, segura a conversa. Eu quero, glória a Deus, louvar a Deus pela vida do líder de vocês, o evangelista Márcio, revê-lo é uma alegria, ao Augusto, é o presbítero, né? E ao cantor Roberto Júnior, Deus abençoe com sua graça, bondade e misericórdia. Quero saudar de forma fraterna o Eduardo e a Liane. Eduardo é maranhense, veio aqui, encontrou uma piauiense de coração e já era, né? Glória a Deus, está aqui há muito tempo. Deus abençoe sua vida, sempre uma grande honra. Quero estender os cumprimentos ao grupo que hoje faz a festa, é Nova Aliança, conjunto, todo mundo bonito, organizado. A todos os demais irmãos, Deus abençoe em Cristo. A minha esposa, missionária Valdejane, a companheira de batalha, nós estamos inclusive hoje, 27 de junho, completando 12 anos de oficialização ao Santo Ministério Pastoral, na força do chamado, vencendo barreiras, lutas, e o meu coração está mais ardente do que nunca para fazer alguma coisa pelo Rei da Glória. E como nós estamos em festa de jovem, eu sempre digo que a missionária Valdejane, ela é resultado aí do anjo do colírio que passou lá em casa e chegou em mim, ô glória. Então, seus meninos, firmes, constante e abundante, ainda há esperança para vocês. Glória a Deus. Amém, meus jovens. E nem vem as meninas com esse negócio de olhar para trás e dizer, ô pastor, menino da igreja, só são meus amigos. Tu quer casar com o inimigo, rapaz? Tem que arrumar um amigo mesmo. Quem diz amém? Eita, meu Deus do céu. Quem diz glória a Deus? Meninas, essa ideia de, não, pastor, casamento para mim é secundário. Eu vou estudar, comprar um apartamento, criar cachorro. Você foi o cão que inventou esse negócio de mulher empoderada. Cachorro não tira tua solida, não. Te prepara para arrumar um cabo para cuidar de tu e tu dele. Amém? Vixe, ô glória. Amém. Recebe. Pastor ainda vai fazer muitos casamentos nesse bonito templo para a honra e glória do Senhor.
Olha, se animaram. Tem um aqui dentro. Oh, Jesus. Ó, meus servos, assim diz o Senhor, olhai para a vossa serva. Glória a Deus. Parabenizar pela visão do templo. Está muito bonito, muito elegante. Eu sou apaixonado, sou pastor de igreja. Sou apaixonado pelo zelo pela casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E isso faz bem, Deus se agrada. Amém. A igreja de Alto da Ressurreição está feliz com tudo que está acontecendo aqui. Vixe, tão feliz, amém. Que se não tiver, você diz que para nós levar ele para o Maranhão, é daqui para ali. Ah, quer não? Glória a Jesus. Queridos, glória a Deus. Vamos à palavra, um tema abençoadíssimo, atual, necessário, urgente, firmados na palavra. Nós precisamos entender, e eu chamo a sua atenção para isso aqui, que é através do Evangelho que nós somos atraídos para viver o melhor de Deus nessa terra. Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar a priorizar a sua palavra, a fim de sermos abençoados em todas as demais esferas da nossa vida. Pedro, na verdade, entendeu que somente depois de confiar a sua alma, o seu coração, a palavra, é que ele vai se manifestar, glória a Deus. E eu olho para Lucas 5:5, quando Pedro aprende a confiar em Cristo, ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A palavra vai gerar isso no nosso coração. Então permita ao Espírito Santo que ele nos conduza, que ele te conduza a uma revelação forte sobre o poder da palavra. Que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e ela fique em nós. Não seja o contrário de João 8:37, glória a Deus, quando Jesus corrige uma geração hipócrita dizendo, a minha palavra não entrará em vós, mas que esta noite se cumpra Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hino, quem já cantou, quem já adorou, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. Não existe completude no culto se a palavra não for prioridade. Na verdade, queridos, eu quero levá-los ao texto em relevo para essa festividade de Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27, porque no Sermão do Monte, Jesus vai falar-nos sobre duas casas que foram construídas. Segure que nós retornaremos a João, e é sobre esses dois tipos de alicerce que Jesus vai extrair a visão de quem caminha com a visão da palavra cravada dentro do coração. Nós temos uma casa feita na rocha, e nós temos uma casa projetada na areia. A rocha em questão fala da palavra que permanece, daqueles que ouvem e ficam firmes, permanentes, sólidos na palavra, enquanto a areia fala daqueles que ouvem, mas negligenciam a palavra, que torna a palavra fraca no seu coração, que tem uma vida instável. A base da vida espiritual de construtores na areia é como alguém febril, dias em um estado espiritual elevadíssimo, e dias em um grau de decepção com Deus, com o Evangelho, com a igreja, que ninguém consegue explicar. Aí o evangelista Mateus registra as palavras de Jesus, apenas informando a expressão: quem escuta a palavra e as pratica é comparado ao homem
prudente, cravamente, moça e rapaz, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Mas Lucas, ele é um pouco mais descritista na sua forma de escrever, e Lucas vai extrair alguns detalhes importantes. Verso 46 e 48, ou 7 e 8 do 6 de Lucas: qualquer que vier a mim, perceba a descrição de Lucas, qualquer que vier a mim e ouvir a minha palavra. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir e observar. Vá cravando na mente: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Perceba a descrição: quem ouve e quem observa é semelhante ao homem que edificou. Perceba, uma casa. E Lucas vai usar algumas expressõezinhas. Ele vai dizer: cavou, abriu bem fundo, pôs alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, vindo o dia mau, bateu com ímpeto sobre aquela casa. A correnteza era inexplicável, abalou, tremeu, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada, cavada, ela estava funda, ela estava organizada, ela foi projetada com sabedoria, ela foi levantada, glória a Deus, com observação. Agora observe algumas lições desse texto, e a primeira delas é prudência, porque a prudência deste homem fez ele cavar e cavar, e isso nos faz entender e olhar para o Salmo 1, verso 3, mostrando a caminhada do justo, que é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Perceba que por causa da fonte as raízes se aprofundaram, cavou, afundou-se. Não houve aqui uma ideia das raízes aparecer, não houve a preocupação do alicerce se tornar a grandeza da casa, sendo que ele é o responsável por toda a beleza. Eu olho para Jeremias 15, verso 16, e eu encontro o profeta das lágrimas usando uma expressão dizendo: achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Meu Deus, o que é isso aqui? Interesse, atenção, observação. Ele diz: quando eu achei a tua palavra, eu logo as comi, e as tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Não responda para mim, mas o Espírito Santo te trouxe para esta festa, para te levar a um confronto espiritual. O que é que traz gozo para a tua alma? O que é que está trazendo alegria para o teu coração? O que é que verdadeiramente te completa? O que é que te faz ainda ter interesse pelo reino de Deus? Você é alguém que ainda está cavando, se aprofundando, apaixonado por Deus, ou é alguém que está vivendo despreocupadamente e a palavra já não arde mais, já não causa mais gozo, já não causa mais alegria no seu coração? A igreja brasileira precisa ouvir e entender o que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo um tempo árido na igreja brasileira. As pessoas estão ficando acostumadas como peixes em criatório. É dependendo da ração que é jogada que elas são atraídas. Mas entenda, não precisa e não é necessário isca para atrair
atrair o povo para a igreja tem que ser espontâneo, tem que ser por prazer, por alegria. Quem atrai a noiva para a adoração não é cantor famoso, não é pregador, não é status de AOB. Você precisa correr para Deus pelo gozo que você tem na palavra, pelo sentimento que você ainda tem por Deus e pelo evangelho. Não pare de cavar, porque Deus não é limitado. Eu falo com você, não importa se você tem 10 anos de crente, se você tem 20, se você tem 30, se você se sente uma pessoa madura, porque existe pessoas confundindo amadurecimento espiritual, que gera vidas sólidas, equilibradas, com pessoas que apodreceram, murcharam, estão expostas, pensando que as suas experiências passadas se responsabilizarão como alimento para o hoje. Mais grave, olhe para o maná que caía no deserto. Era proibido por Deus que eles guardassem daquele maná. Todo dia pela manhã caía maná novo do céu para o povo experimentar. Assim é a palavra do Senhor. A igreja precisa ter, aleluia, o coração na palavra e entender que a palavra, tal qual maná, sempre haverá coisas novas a serem reveladas para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu correr. A segunda coisa, o homem prudente fez uma cavidade funda na rocha. Perceba o trabalho que isso aqui deu. Abriu bem fundo. E o que é isso, pastor? Eu olho para Romanos 11:33. Aleluia. Nós precisamos voltar a nos aprofundar na palavra. E Paulo vai declarar a grandeza de Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Você precisa cavar fundo. Você pode ser teólogo, doutor, pós-doutorado, mas a Bíblia é a essência principal do conhecimento. É ela que se sobressai, é ela que é poderosa, é ela que revela o céu por dentro. Aleluia, aleluia. Aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 2, verso 10, Paulo usa uma expressão dizendo: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Inclusive a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto ouvistes e foi ensinado. A ação da Trindade na unidade é: o Pai amou, o Filho se revelou e o Espírito glorifica o Filho na palavra, nos fazendo lembrar quem é Deus. É por isso que no versículo 13 ele vai usar a expressão: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ei, sabe por quê? Que a igreja é atraída para cada domingo, para cada culto de ensino. As pessoas aí fora vivem dizendo: será que é uma lavagem cerebral? Porque não tem uma coisa mais antipática, cansativa do que os tratados de Marx, do que filosofias vãs mortas empoeiradas nas bibliotecas da faculdade, e o aluno precisa pegar
pilha de livro, aprender e tentar entender o que o autor amortecido tentou revelar. Mas a igreja não se baseia em pensamento humano. A palavra não é de particular interpretação. É por isso que quem cava fundo encontra. É por isso que ninguém nunca vai entender como é que alguém leigo pega a Bíblia, começa a ler, começa a pregar, e alguém começa a chorar e ser impactado pela glória do Senhor, porque quem dá a revelação da palavra é Deus, é o Espírito do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quem está entendendo que pode dar glória ao Senhor, vai comendo o pão, vai comendo, vai recebendo. Em terceiro lugar, diga comigo, fixou. Melhore, diga fixou os alicerces. Meu Deus, o que é isso? Glória, é o que é fixar os alicerces, pastor? É estar arraigado em Cristo, firmado em Cristo, morando em Cristo, vivendo para Cristo. Olhe para o texto que nós lemos. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Oh glória, meu querido jovem, senhor, senhora, você é morada de quem? Você é morada do, aleluia, do materialismo, do egocentrismo, da vaidade, do hedonismo. Quem é você? Quem é que manda nas tuas vontades? Quem é que manda na tua vida? Meu Deus, você está vivendo o que Paulo disse à igreja da Galácia: eu estou crucificado com Cristo, e já não é eu quem vivo, é Cristo que está vivendo em mim. E a vida que eu estou vivendo agora, eu não estou vivendo de qualquer jeito, eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Só quem está entendendo que pode dar glória ao nome do Senhor. Eu olho para Jesus, capítulo 15 de São João, verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Tem um detalhe interessante: eu estou em vós, aleluia, glória a Deus. Vocês estão em mim, e qualquer ramo que não der fruto, o meu Pai corta, joga fora. Agora entenda uma coisa: sem mim nada vocês poderão fazer. Não existe ministério sem Cristo, não existe igreja sem Cristo, não existe evangelho sem Cristo, não existe doutrina se Cristo não for a centralidade, se a palavra não prevalecer. Se tem uma coisa que a Assembleia de Deus no Brasil, nesses 115 anos de história, vários pioneiros como nós temos aqui, temos outros homens, costumam fazer: zelar para que a palavra seja alicerce, para que a igreja cresça, para que a igreja se expanda, para que a igreja avance. Ou quem pode dar glória a este Deus? Crente firmado na palavra, é Deus morando dentro do seu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Firmados na palavra. Diga comigo, firmados na palavra. O que é o fundamento, pastor? A palavra. Glória a Deus. Quando é que isso começa? Começa pelo ouvir. Romanos 10:37. Quando você nasceu no evangelho, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. A fé não é gerada por palavras de homem, a fé não é gerada por pensamentos de homem, a fé não é gerada por mensagens de autoajuda, por mensagem de coach, por mensagem. A fé não é gerada por gatilhos desinstalados por psicólogo ou psiquiatra. A fé é gerada pela palavra, pela palavra, pela palavra. Você não entendeu? O que vai gerar fé cristocêntrica, salvífica dentro do seu coração é a palavra de Deus, e unicamente ela. Não importa como idólatra você foi, não importa a sarjeta que a pessoa esteja jogada,
Quando a palavra começa a ser pregada, ela é como água sendo derramada sobre pedras. Ela vai causar um efeito espiritual. Oh, glória! Glória, glória. Não existe pessoa idólatra a um nível que o evangelho não quebre. Não existe alguém tão cético que o evangelho não mude a sua história. Não existe alguém tão perdido que, se ele parar e ouvir a mensagem do Calvário, não comece um movimento dentro da sua alma. Meu Deus, parece até que a igreja da atualidade está preocupada em assessorar a palavra. Nós estamos preocupados com a liturgia do culto. Nós estamos preocupados com isso e aquilo outro. A liturgia é importante, a organização é importante, mas ela não contribui para o efeito da palavra. A palavra vai produzir efeito quando ela é pregada. Ninguém pode tomar o lugar da palavra no culto. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Um dia desses alguém disse: pastor, eu estava num congresso, foi extraordinário. O cantor começou a cantar, Deus tomou de conta dele e não deu mais tempo pregar, porque a glória tomou conta de tudo. Eu disse: está errado. Deus não confunde ninguém, Deus não atrapalha culto, Deus não faz ninguém ficar doido. Apesar que Deus pode quebrar protocolo, a palavra é pão, o louvor é água. Se ele quisesse derramar só água essa noite, quem manda aqui é ele, mas ele resolveu mandar água e mandar pão para que você saia daqui bem alimentado. Mas na ordem dos acontecimentos, a palavra é a prioridade na casa do Senhor. Então agora, o que foi que aconteceu? Eu ouvi a palavra gerou dentro de você fé salvífica, fé que levou você ao arrependimento, gerado pelo Espírito Santo, que se manifestou, aleluia, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí agora esta palavra vai começar a trabalhar você. Você veio para a igreja cheio de hábito, veio para a igreja cheio de maneiras ruins. Quem é professora, pedagoga, que recebe uma criança nos anos iniciais na escola, vai se deparar com criança que o pai tentou ensinar ele a ler em casa. Ele está cheio de modinha, ele pensa que para poder aprender as coisas vai ganhar biscoito, vai ganhar presente, mas ele está na escola, o protocolo quebrou, ele tem dificuldade de socializar com os coleguinhas. Ele veio cru, ele veio cheio de modinha, mas agora ele vai ser quebrado, ele vai ser moldado. Se a pedagogia pode fazer isso para que esse aluno se alinhe e comece a ser educado, é o que o evangelho vai fazer na vida da pessoa. O cara era ignorante, desobediente, profano, bebedor, prostituto, mentiroso, feiticeiro, macumbeiro, enrolado, traidor. Aí ele vem para Jesus: pastor, Jesus quer, só quem quer esse tipo de gente é Jesus. A sociedade não quer, as pessoas não querem, as religiões não podem fazer nada, mas Jesus entrou num barco, a tempestade bateu, ele pisou no solo de Gadara e foi resgatar alguém que ninguém mais queria. Jesus Cristo quer. E quando ele diz eu quero, oh glória, glória a Deus. Pastor Alex, pastor Giovanni, 17 anos, foi jogar bola no campo. Lá um cara deu uma lapada na canela dele, ele arrancou o revólver para matar o cara. Tomaram o revólver dele e não mata. Aí ele pegou e disse: poxa, tá bom, de hoje em diante pernambucano tem um sangue assim meio complicado, de hoje em diante nunca mais eu piso em campo de futebol. Pegou o revólver, botou de um lado da cintura, botou a peixeira do outro. Mas outro primo, aliás, que hoje é meu tio, casado com a irmã dele, que também é pastor, pastor Francisco Alberto, e ele terceiro. No caminho, o pastor Giovanni encontrou alguém, um missionário pregando o evangelho, falando da salvação. Ele tirou o revólver, entregou para o Francisco, tirou a peixeira e entregou para ele, dizendo: rapaz, tu é doido, tu vai te arrepender, nós ainda tem muita coisa para viver. E ele disse: de hoje em diante nunca mais eu volto para onde eu estava. Oh glória! Quando ele aceita Jesus, ele se lembra que ele estava no mato, caçando com a baladeira, e uma voz falou e chamou ele e disse: Giovanni, eu estou te chamando como eu chamei
Pedro. Aí ele se assombrou e chegou em casa. O pai dele, católico, disse: pai, eu ouvi uma voz no mato me chamando e dizendo: eu estou te escolhendo, eu estou te chamando, como eu chamei Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. O homem aceitou Jesus como Salvador, brabo, mas Jesus Cristo entrou na vida dele e há várias décadas vem servindo o reino como pastor, pastoreando várias igrejas e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra chega, a gente vê a diferença. É por isso que não é difícil você descrever aonde o verdadeiro evangelho é pregado. Aonde o verdadeiro evangelho é pregado, a mudança de vida, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança nas ações. Evangelho que não muda caráter, que o cara não cria vergonha, que a mocinha continua visitando o motel, que o rapaz continua fumando droga, bebendo vinho. Não é o evangelho do Calvário. O evangelho do Calvário, ele desce para revolucionar. Só quem tem coragem de levantar a mão para o céu, só quem tem coragem para o Brasil ver que no alto da ressurreição, em Teresina, Piauí, tem uma igreja que ama a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu correr, eu ainda tenho muita coisa para dizer. A palavra começa fazendo o quê? João 15:3, aleluia. A palavra começa santificando. Vós já estáis limpo, e limpo pela palavra. A palavra começa lavando. João 17:17, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra começa a entrar no coração. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Porque alguém pode olhar para cá e dizer: eu não consigo acreditar na crença de jovem. Eu não consigo achar que jovem consegue viver sem o sexo livre, sem cocaína, sem maconha, que eles não conseguem viver sem as baladas. Olha para cá, Satanás, o tanto de jovem liberto pelo sangue do Cordeiro. Cadê você? Livre e limpos pela palavra dentro do seu coração. Aleluia, 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 aleluia. A experiência do salmista no Salmo 119 é tão grande que ele começa dizendo assim: eu descobri uma coisa, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que tu tem escondido no coração? Palavra ou carnalidade? Palavra ou pecado? Palavra ou visão que tem atrapalhado o teu crescimento espiritual? Pastor, é porque eu tenho um víciozinho. Eu não estou conseguindo deixar. Pastor, eu sou escravo da pornografia, eu sou escravo da mentira, eu sou escravo disso e daquilo outro. Pega a palavra, esconde a palavra, usa a palavra. Ela vai descer, ela vai mexer contigo, ela vai arrancar teu sono para você falar com o papai do céu. Ela vai começar a quebrar protocolo, ela vai começar a gerar santificação. A palavra começa a trabalhar fotossíntese em nós. Nós estamos plantados, aí a palavra abre o céu em cima de nós e o sol da justiça começa a gerar vida nova, vida nova, vida nova, vida nova, vida nova pelo poder do Espírito Santo. Quem é que gera isso? O Senhor que gera, é Ele quem faz. Eu acabei de dizer, a palavra é fonte de santificação, mas não é só isso. A palavra, quando ela entra em nós, ela nos santifica para que a gente dê fruto. O que é isso, pastor? João 15, aleluia, e o verso de número 16, joga na mídia aí para mim, meu filho, para a igreja poder ver. Aleluia. O que é que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você? João 15, verso 16. Jesus vai se manifestar como o agricultor
Senhor que limpa, que se importa, que cuida, que zela. Aí ele diz, aleluia, não foi vocês que escolhestes a mim, antes fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, aleluia. E o que é que tem? E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês fizerem em meu nome, o Pai seja glorificado. Oh glória. Por favor, não esqueça. Por favor, não esqueça. Você não é sem importância no reino. Minha filha, meu filho, pastor, não faço parte do grupo de louvor. Pastor, eu não consegui me desenvolver ainda. Papai te chamou para você gerar frutos. O Senhor te chamou para você gerar frutos. Olha para mim aqui, Nova Aliança. Vocês estão marcando uma geração, mas Eclesiastes diz que uma geração vai e uma geração vem e a terra permanece. O que é que você está escrevendo no teu tempo e na tua geração? Deixa alguma coisa, deixa algum fruto. Permita que o Espírito Santo comece a levantar você no alto da ressurreição, em Teresina, no trabalho, na escola. Permita que os teus conselhos saiam como labaredas de fogo. Começa a usar a Bíblia, começa a usar o Evangelho. Crava teu coração na palavra. Permita que a palavra comece a fazer um movimento dentro de você e você vai começar a gerar fruto no reino. Parece, pastor Alex, missionária Débora, que nós estamos vivendo a geração mais triste dos últimos 115 anos da Assembleia de Deus. É um povo velho. Eu não estou dizendo com Nova Aliança que chega uma festa dessa, a igreja está sendo reformada, ele não aparece para ajudar a lavar, não aparece para limpar a cadeira, não aparece nos ensaios, não aparece no jogral, não aparece na apresentação. Os líderes estão para morrer, o coração velho está para partir no meio. De onde é que tu tá? Não deu tempo, eu tinha que ir para a academia, não deu tempo, eu cheguei tarde da escola, não deu tempo, a mãe não tá, a moto não estava em casa, eu não tinha como ir a pé 500 metros da igreja, não deu tempo porque papai não pôde me deixar hoje, não deu tempo por isso e aquilo outro. A geração da desculpa, uma geração infrutífera, uma geração desanimada. Você quer começar a sentir o reino? Comece servindo no reino, comece fazendo parte do reino, comece experimentando o reino, comece a viver a vida diária da igreja. Sabe o que é que nós estamos precisando? Não é só entrar na passarela, é viver o desenrolar dela até fora da igreja. A gente precisa viver os evangelismos de domingo à tarde, a gente precisa voltar para as vigílias, a gente precisa voltar para os planos de leitura da Bíblia, a gente precisa voltar para a intimidade, a gente precisa ligar na videira para papai agir. E ele está falando, ele está falando, ele está falando. Você não entendeu? O Espírito do Senhor está falando aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eu disse agora há pouco que parece que essa geração é triste, e eu vou mostrar para você que a palavra, ela é a base de frutificar é a palavra, a base de crescer é a palavra, a base da santificação é a palavra. Não tem método. Ei, olha para cá, eu vim aqui como profeta de Deus. Eu pastorei o mar de 700 jovens. Eu coordeno uma extensão com mais de 4.500 jovens. Eu trabalho dia e noite em igreja. Eu sei do que eu estou falando. Olhe para mim. O que vai fazer você deixar o pornô é a palavra. Não adianta fazer curso de degraus de santidade, fazer um bocado de coisa, se você não der um reset na mente. Dias atrás, um pastor trouxe um jovem para perto de mim, para dizer: pastor, quando ele entra na igreja, ele sente um negócio. Eu digo: o que é? Ele começa a ficar tonto, começa a se tremer e tal. E eu fui identificando, dizendo: qual é o teu problema, meu filho? Ele disse: eu não sei. Na hora que chego na igreja, começa a faltar o ar. Ah, tá te faltando o ar na igreja, né? É o ambiente melhor do mundo. Tu tá se sentindo assim? Tô, pastor. É um clima ruim. É um negócio ruim que eu estou sentindo. Eu não estou sabendo explicar. Eu comecei já a andar
ocupado na jornada. Filho, tu faz o que durante o dia? Nada. E tu estudas que hora? À noite. E por que tu não está trabalhando durante o dia? Não achei. Me diz uma coisa, tu está acordando que hora? 10, 11, sim. Tu está acordando essa hora, tu dorme que hora? Aí ele disse assim, lá para 1h30, 2. Eu disse, tu está falando com um pastor que hora? Me diz uma coisa, tu dorme mais de 2, não é? Ele disse, fez assim, eu digo mais de 3, não é? Ele disse, tem vez que 4, 4h30, é, né? Me diz uma coisa, tu passa a noite todinha lendo Bíblia e orando, né? Ele balançou a cabecinha dizendo que não. Eu digo, o que é que tu está fazendo? Ele disse, eu digo, tu está na pornografia, não é? Entrando nos lugares mais imorais que o diabo colocou diante de ti, e parece um canal de TV, no mesmo dia e no mesmo horário, a mesma horta infernal vem bater na tua porta te chamando, não é? Tem dia que tu te treme, não é assim? Ele disse, pastor, é desse jeito. Aí eu fui dizendo, tu sente uma dor aqui? Sinto, parece que alguém está metendo uma agulha grande, de mais ou menos 4, 5, aliás, uma agulha grande de 30 centímetros, bem aqui assim, ele começou a dizer desse jeito mesmo. Eu digo, a dor está descendo para cá. Ele disse, está descendo, a dor está descendo. Eu digo, tu está sabendo o que é isso aí? Quando tu abre aquela tela, milhares e milhares de demônios estão começando a trabalhar. Você vai sentir vontade de se matar, não já? Ele disse várias vezes, nunca tinha dito para ninguém, nunca tinha. Eu disse, filho, porque a mesma massa cinzenta, o senhor sabe disso, que a cocaína e a droga domina, é a mesma que a pornografia domina, e o sujeito começa a ter sentimento de querer se matar, suicídio, porque a pornografia, ela leva o homem a viver um mundo que não existe. E quando você se masturba, meninos e meninas, você está sendo levado a um nível de egocentrismo, de individualismo e de pecado contra Deus. Talvez muita gente não está entendendo, porque que em um culto festivo a palavra está sendo liberada desse jeito, mas o Espírito da palavra vem sobre mim, e eu sinto pelo Espírito Santo do meu Deus, oh glória, oh glória, oh glória, que o Espírito do Senhor está tratando com pessoas cara a cara aqui neste lugar, dizendo, foi eu que te atraí para minha casa hoje. O céu está se movimentando, por amor de Deus. Se você quiser e puder, levante essa mão direita de adorador e comece a se entregar. Comece a se entregar em adoração. Quem adora? Quem adora? Quem adora? Quem adora? Quem adora? Você não entendeu? Quem adora? Quem adora? Quem adora? Quem adora? Eu repreendo toda a frieza de coração essa noite. Você está liberado para adorar. Você está liberado para adorar. Você está liberado. Meu Deus, você está sendo liberado para adorar. Será que tem mais um que pode abrir a boca? Que pode abrir a boca? Que pode abrir a boca? Deixa eu ouvir o som da noiva. O som da noiva que adora. O som da noiva que adora. O som da noiva que adora. Geração, pastor Adenilson, o senhor parece que está contando a minha história. Eu estou tomado pela angústia, eu estou tomado pelo medo, eu estou tomado por dores na alma. Meu Deus, pega a palavra, faça como disse o profeta Jeremias, pega a palavra e come, porque ela vai trazer gozo e alegria para o teu coração. Você lembra de Cleópatra e outro discípulo descendo para Emaús, desanimado, angustiado, decepcionado? Abandonaram tudo. Jesus estava morto. Disseram que possivelmente ele tinha ressuscitado. Jesus estava conversando com ele e eles não perceberam, porque o medo afugenta. O medo cega, o medo faz a gente perceber ou achar que não é Deus que está falando. Mas quando a palavra começou a ser pregada pelo Senhor, que Jesus se manifesta na oração e faz eles entender quem Ele era. Um olha para o outro e diz assim: é por isso que eu não estava entendendo. E quando Ele estava falando, o meu coração estava queimando, o meu coração me estava ardendo. Seja sincero, porque eu estou sentindo o meu coração arder esta noite. Você não está
está entendendo. Tem gente aqui que o coração está no ponto de explodir. Você pode começar a manifestar isso abrindo a tua boca e dando glória, abrindo a tua boca e dando aleluia. O Senhor está entre nós. Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. É assim que o Senhor está te entregando. O Senhor está te entregando alegria na alma, alegria na alma, alegria na alma. Ah, pastor, a palavra é fundamento, a palavra é fundamento, porque a palavra gera fé, a palavra gera salvação, a palavra gera limpeza espiritual, a palavra gera felicidade. Você já percebeu que o evangelho é o evangelho da alegria? Oh glória! É por isso que quando Filipe chegou em Samaria, ele disse: houve grande alegria naquela cidade, porque quando o evangelho chega, traz alegria, traz alegria, traz alegria, traz alegria, traz alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é só isso, a palavra é a fonte da nossa esperança. A igreja não crê, meus irmãos, em fábulas. A igreja crê no que é verdadeiro. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. As palavras de Bartolomeu caíram, as palavras de Marx caíram, as palavras dos grandes papas caíram, a palavra de vários falsos profetas caíram, mas a palavra de Deus permanece viva, poderosa. Ela é a palavra. É por isso que em Apocalipse 1:3, quando Deus se revela a João na ilha de Pátimo, ele vai usar a expressão: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a profecia desse livro e guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. Sabe quem é? O que é bem-aventurado? O que é? Feliz, 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 feliz aquele que ainda guarda a palavra, que tem coração sensível para receber a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Firmados na palavra, aleluia, glória. Sabe no que é que nós estamos firmados? Diga comigo: firmado. Melhore, diga firmado naquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos ouvindo, que está ficando cravado dentro do nosso coração. Eu olho o conselho de Paulo ao jovem frágil, doente Timóteo, dizendo: Timóteo, Timóteo, permanece, Timóteo, Timóteo, fundamentaste na palavra, naquilo que tu aprendeste, que tu fortes inteirado e que tu fortes ensinado. Então Timóteo permanece. Timóteo cresceu num lar multicultural. O pai era grego, mas Loide e Eunice, a avó e mãe, se importaram com ele, levaram a herança da palavra, ensinaram o evangelho. Agora Timóteo está no meio de uma geração cheia de pecaminosidade, mas Paulo escreve dizendo: Timóteo, tu vais servir. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, reaviva a presença, o dom que há em ti, pela imposição das mãos dos apóstolos, dos presbíteros. Ele está dizendo: Timóteo, valoriza o que tu recebeu. Timóteo, valoriza o que tu aprendeu. Timóteo, leva a sério o evangelho. Timóteo, seja fiel à minha palavra, a palavra do Senhor. Oh glória! Aleluia! Sabe por que eu estou pontuando isso, abrindo um leque aqui? Porque tem tanta gente se perdendo. Começar bem é preciso, terminar bem é necessário. Ah, bem disse Salomão: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem tanta gente que a mãe trouxe para a escola bíblica dominical, mas cresceu e abandonou a casa do Senhor. Já ouvi meu pastor dizendo: isso aqui é uma crise que nós estamos vivendo, de jovens que quando chega aos 18 anos de idade, 17, que diz: eu agora posso decidir. Pode, pois uma das coisas que eu não quero na minha vida é igreja, é evangelho, é palavra. Pastor, meu Deus do céu, eu fui
E há muito tempo atrás eu tenho um plano de leitura reavivados pela palavra, e eu pus para o Madivag de Vargem Grande, e ali na nossa congregação tinha um jovem, e alguém sempre dizia: pastor, estou preocupado com fulano, porque ele disse: quando eu completar 18 anos eu vou fugir, eu vou desaparecer. E eu percebia que tinha culto que ele chegava zangado, o rosto estava tremendo, porque o pai tinha levado ele na força da pressão, e ele estava ali angustiado, e ele sentava no banco ali, eu dizendo: Deus tem misericórdia. E quando nós colocamos a leitura da Bíblia, reavivados pela palavra, aquele jovem abraçou, o pai dele se importava com ele. Você é sacerdote da tua casa, você é sacerdotisa da tua família. Não espere Satanás educar a herança que Deus te deu. A responsabilidade é tua, o compromisso é seu, custe o que custar. É você quem tem essa responsabilidade nas tuas mãos, papai e mamãe que está aqui. Lembro-me muito bem, trabalhando em Capinzal do Norte, e ali eu encontrei um livrão da capa preta muito grande, com uma carta do pastor Gesiel Gomes. Na época, pastor Cortinho, o pai dele era pastor em Pedreiras, e todas aquelas cidades a 150 quilômetros eram campos de Capinzal, e o pastor Gesiel Gomes, príncipe dos pregadores da atualidade, era líder de mocidade, e ali tinha uma carta muito bem redigida por ele. Agora tem uma coisa interessante, pastor Gesiel Gomes um dia chegou para o pastor Cortinha, e isso aqui é história verídica, e disse: pai, eu não quero mais o evangelho, eu não quero mais a fé. O pai dele disse: vai lá, toma banho, janta, e depois nós vamos falar sobre isso no gabinete, para a gente poder alinhar as coisas, como é que vai ser daqui para frente. Eu, pastor, e tu descrente aqui em casa, pode ficar tranquilo. Ele disse: tá bom, pai. Se arrumou, se organizou, jantou, voltou para o gabinete. Quando ele chegou, tinha uma corda com 4 dobras em cima da mesa do pai dele, e ele disse: nós não vamos conversar, tu vai se ajoelhar, a cada conselho é uma lapada. Primeiro, tu vai embora para onde? Não tenho para onde ir. Tu vai morar com quem? Não tenho com quem morar. Quem é que vai te sustentar? Também não tenho. Então vou lhe visitar agora com essa corda e dizer: tu não vai ser crente em Jesus, vai ser crente em Cortinha, porque eu não quero filho de pastor descrente aqui comigo. Dá-lhe pancada. Ele disse: não, papai, não precisa mais, eu já estou crente de novo, eu vou aceitar o evangelho. Bendito seja o Deus e Pai que ainda usa pai para corrigir. O Estado não manda na tua casa, na tua família. Dane-se lei da palmada, você não precisa matar, só precisa ensinar. Pega o bastão da verdade e usa na tua casa. Não dá legalidade para Satanás mandar dentro da tua família. Cadê o pai e mãe de família que está na festa? Levante a mão, pai e mãe de família, receba a autoridade de Deus aí para usar a palavra. Mas se precisar, usa o cinturão. Amém? A nova aliança. Eita, pastor, usa. Bota para jogar a pancada, joga embaixo. Eu acho que o Piauí conhece também essa antiga frase do Maranhão: quem come do meu pirão, conhece, né? Apanhei foi muito por causa dessa frase, né? Quem come do meu pirão, prova do meu. Adote, irmão, não zanca comigo não, filho. Ô glória. Quem ainda tem coragem de dar glória, diga amém. Eu volto para o exemplo do jovem. Eu vou já entregar o microfone, já. Irmão, ele começou a ler a Bíblia. Pastor, ele ficou tão incendiado, ela sabe, pela presença de Deus, Márcio. Ele está tão incendiado que ele começou a pedir oportunidade para pregar. Ele começou a pedir para evangelizar. Ele disse que Deus falou com ele quando pensa que não. Ele disse: pastor, manda um sermão para mim, porque hoje na hora do recreio, eu já falei com o professor no intervalo, eu vou pregar dentro da minha sala. Eu digo: cai para dentro, que sermão é que tu quer? É sobre salvação, entrega o sermão. Ele entregou, essa daqui sabe, eu até expus na rede social, essa semana o projeto Cristo na Escola, coordenado pelo aquele jovem e outros mais, em uma manhã e uma tarde, oraram por 52 almas para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe o que é que vai mudar a personalidade dessa geração? A palavra. Você não entendeu? Sabe o que é que vai mudar essa geração? A
palavra, o evangelho, a palavra de vida. Bendito seja Deus para sempre. Não é só, aleluia, ler a palavra, é ser fiel à palavra, é ter coragem de viver o evangelho, é estar pronto para sofrer pelo evangelho. Você pensa que era fácil ser jovem aqui no tempo de Timóteo? Perseguição à cristandade, caçando crente para matar, e Timóteo firme. Cadê você que ainda tem coragem de dizer: Jesus conta comigo, Jesus conta comigo, Jesus conta comigo. O jogo da Copa vai ser no horário do culto, mas eu vou para o culto. Misericórdia. Vai ser no horário do culto, mas eu vou ser tão crente quanto esse gato. Eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor. Quem tem coragem de dizer amém? Eita, meu Deus do céu. Misericórdia, deixa eu correr, eu vou entregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quem é você em relação à palavra? Que desconto você está dando ao evangelho? Que nível estão as tuas raízes? Que nível estão as tuas bases? O que é que vai tirar você da igreja? O que é que vai mexer com a tua fé? Tem gente que começa crente na faculdade, sai do outro lado desviado, entra virgem, sai prostituta. Deus não te chamou para isso. Preserva, guarda, preserva e guarda. Eu vou dizer de novo: preserva e guarda, preserva e guarda, preserva e guarda. É por isso que Jesus Cristo comparou a palavra com a semente. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, e o que ouve a palavra faz o que? Dá fruto, e é 60 por 1. Mas tem vários tipos de ouvinte. Tem aqueles que estão na beira do caminho. Qual é a tragédia dos que estão na beira do caminho? É que a semente que cai na beira do caminho, Satanás vem e arrebenta. Eu repreendo essa noite toda a hóstia infernal do inferno que queira arrebatar do teu coração o que está sendo pregado aqui. Tem outro tipo de gente, é aquele que é o ouvinte, ou a semente que caiu entre espinho, sufocada pela perseguição, sufocada pelos cuidados desse mundo. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Tem tempo para ir para todo lugar, só não tem tempo para a palavra. Se organiza para tudo, mas não se organiza para a palavra. Você está sufocado, filha. Você está sufocado, meu filho. Você é uma boa semente. Sai do meio do espinho, corre para os braços do Pai. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. Pastor, o que é a boa terra? A semente que cai na boa terra é o que Tiago escreve no seu capítulo 1, verso 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra viva, que permanece para sempre. Permanece para sempre. Deus não te chamou para você passar uma temporada na igreja e ir embora. Deus te chamou para permanecer. Deus te chamou para permanecer. O que eu estou dizendo aqui é muito sério. Você lembra de alguém que já foi crente e está no pecado? Você lembra? Só quem lembra. Só que o Espírito Santo vai trazer à tua memória alguém que já cantou, que já pregou, que já foi uma bênção na casa do Senhor e hoje está longe da igreja. Quem lembra de alguém? Quem lembra de alguém? Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra. Não, você não conhece ninguém. Alguém diz: já foi uma bênção, já esteve na igreja, mas de repente foi embora. O Senhor quer levantar você para que você seja um instrumento para esse tempo e para essa geração. Satanás está dizendo que a palavra não é suficiente, mas a palavra é suficiente. Ela não precisa de penduricalhos, ela não precisa de acessório para ela executar aquilo que lhe atraz. Jesus Cristo falou, aleluia, quando Satanás joga várias setas contra ele, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
sai da boca de Deus. Diz um escritor russo que o vazio que está dentro do homem é do tamanho de Deus. E quando ele se refere a esse vazio, este eminente escritor salienta que qualquer homem não conseguirá viver sem o sobrenatural de Deus. Existe no interior do coração de cada ser humano uma chama, a verdade, há uma fome, e essa fome não é pelo pecado, é porque Satanás confunde o homem. Essa fome é por Deus. Nenhuma alma será saciada até encontrar o pão vivo que desceu do céu, a palavra de vida, a palavra de esperança. Ela é o pão que alimenta a nossa alma. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro Morte na Panela, ele diz que uma pesquisa feita entre crianças que sobreviveram na guerra mundial, descobriu-se a respeito de elas estarem em um lugar muito seguro. Elas estavam protegidas, elas tinham alimento, mas aquelas crianças não conseguiam dormir. Olhe para cá para você entender. Aquelas crianças estavam protegidas, elas estavam seguras, cantorzão, mas elas não conseguiam dormir. Uma psicóloga, olhando aquilo ali, ela identificou que o que tirava o sono daquelas crianças era a insegurança com o amanhã. E ela criou uma ideia. Ela pediu para que o povo da cozinha trouxesse pedaços de pão e colocasse na mão de cada criança, para elas dormirem segurando um pedaço de pão. As crianças receberam o pão e ficaram segurando, e ele vai descrever que naquela noite, enquanto elas estavam segurando o pão, elas dormiram tranquilamente protegida. Pastor, o que é isso? Eu e você, sem o pão divino, podemos ter casa boa, podemos ter carro do ano, podemos ter nome na sociedade, você pode ser o que for, mas se você não tiver pão na mão, você vai ficar incerto do seu amanhã. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Do que é que essa geração, essa é a geração mais doente de todos os tempos. Eu não me refiro a esta igreja, eu me refiro a este tempo e a essa geração, geração da tecnologia, geração do prazer, geração do bem comum, mas por detrás, senhores, do aparente crescimento social e da bondade que nós estamos vivendo, tem um rio de lágrimas, tem gente sentindo necessidade de pão, mas ainda bem que nós temos a Cristo como Senhor da nossa vida. Por favor, sem querer perturbar você, mas eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: segura o pão e descansa na sombra do Onipotente. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Deixa eu ver quem tem pão. Levante, 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 levante mais alto. Não há Bíblia, você pode ficar sentado. Levante a sua Bíblia, levante para mim dizer um negócio para vocês. Sabe qual é o nojo? A raiva do comunismo, a raiva dos governos. Sabe qual é a raiva de Satanás? É ver a igreja com um pedaço de pão na mão. Pode vir provação, pode vir a força de Satanás, mas a igreja está segurando o pão. E aonde tem pão tem calmaria, tem graça, tem poder, tem presença do Espírito entre nós. Eu vou deixar você adorar o Deus da glória. Você pode dar glória, você pode dar glória, você pode dar glória, você pode dar glória, você pode dar glória mais alto. Aleluia, 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 aleluia. Com a bênção do meu pastor, é só o primeiro momento da palavra. Eu gostaria que o vocal Nova Aliança se colocasse sobre os pés, por favor, por favor. Se coloque sobre os pés, por favor.
Glória a Deus, só o vocal Nova Aliança. Eu agora olho para a igreja, eu não vi, mas eu gostaria de saber aonde tem aqui neste santuário uma pessoa afastada da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Tem algum filho que o seu pai ou a sua mãe não é crente, está aqui nesse culto? Levante a mão. Pastor, papai e mamãe veio ao culto hoje.